Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Vamos iniciar então a nossa manhã do segundo dia do PMO de janeiro de 2021. Hoje aí temos a apresentação, né, da previsão de vazões para o horizonte desse PMO, janeiro e fevereiro. Vamos apresentar os resultados do PMO e a gente finaliza com a leitura da ata. Então, a gente começa já com a primeira apresentação desta manhã, com a previsão de vazões para o horizonte desse PMO. Quem estará conosco hoje é a Lilian. Lilian, seja bem-vinda, bom dia. Fica à vontade. Bom dia a todos. Então, apresentando a previsão de geração de cenários de vazões para o PMO de janeiro, nós temos para o subsistema Sudeste, aqui a recapitulação do mês de dezembro. Temos o PMO e as revisões, o PMO tendo sido o valor mais baixo, com a previsão de 47% da ENA, e em seguida tendo se mantido próximo aos 60%, tendo como valor estimado 65% para dezembro, representando o quarto menor dezembro do histórico. Para a previsão de janeiro, nós temos uma média esperada de 57.074 megawatts médios, com 87% da MLT, representando o 26º menor janeiro do histórico. No acompanhamento de ANAS para a bacia do Rio Grande, nós temos uma previsão mensal de 100% da MLT para janeiro. Podemos ver essa subida mais expressiva aí já para essa próxima semana e subindo gradualmente nas demais. Na bacia do Rio Paranaíba, nós temos também esse mesmo comportamento, tendo uma previsão mensal de 85% da MLT. Para a bacia do Tietê, nós temos uma previsão mensal de 90% da MLT. Para a bacia do Paranapanema, nós temos uma previsão mensal de 63% da MLT. Para a bacia do Rio Paraná, nós temos uma previsão mensal de 87% da MLT. Para o subsistema Sul, acompanhando aí as previsões feitas no PMO e revisões de dezembro, nós começamos uma previsão no PMO de 63%, houve uma subida grande na revisão 1, e em seguida se manteve nas revisões 2 e 3, próximas ali de 92, 98, tendo como previsão estimada um dezembro de 94% da MLT, representando o 41º dezembro do histórico. Para o mês de janeiro, nós temos uma previsão de 6.809 megawatts médio, 90% da MLT, o que representa o 42º maior janeiro do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, nós temos aí uma previsão das semanas que se encontram bastante estáveis, com uma previsão mensal de 111% da MLT. Já para a bacia do Uruguai também temos uma previsão mensal de 66% da MLT, com uma previsão semanal que vai subindo gradualmente. Subsistema Nordeste, nós temos, recapitulando o PMO e as revisões de dezembro, nós começamos no PMO uma previsão de 62% e foi variando este valor na revisão 1 de 46% e subindo até a revisão 3 para 51%. O valor estimado da ENA para dezembro no Nordeste é de 48%, sendo o 6º menor dezembro do histórico. Para o subsistema Nordeste, nós temos um janeiro com 7.361 megawatts médios, 54% da MLT, representando o 11º menor janeiro do histórico.
Então, olhando o acompanhamento diário das ENAs para a Bacia do São Francisco, nós temos uma previsão mensal de 54% da MLT, também uma subida gradual ao longo das semanas. O subsistema norte, nós tivemos aí o seu maior valor de previsão no PMO, em seguida, tendo uma descida a cada revisão, tendo como valor estimado para dezembro uma ENA de 54% da MLT, representando o sétimo menor dezembro do estado. Para o mês de janeiro, nós temos uma previsão de 10.634 megawatts médio, 68% da MLT, representando o 20º menor janeiro do estado. Então, na bacia do Tocantins, nós temos também essa subida gradual ao longo das semanas, uma previsão mensal de 65% da MLT. A previsão mensal para os subsistemas, olhando semanalmente, nós temos para o subsistema Sudeste, começando a semana 1 com 89% da MLT, tendo seu menor valor na semana 2, 78%, e em seguida uma subida até a semana 5 com 95% da MLT. Já para o subsistema Sul, nós temos aí uma subida contínua, começando a semana 1 com 78% e fechando a semana 5 com 97%. Para o subsistema Nordeste, nós começamos a semana 1 com 57%, uma recessão para a semana 2 de 37% da MLT e também uma subida para as demais semanas, com a semana 5 em 65% da MLT. O mesmo comportamento se observa para o subsistema Nordeste, começando com a primeira semana em 65%, tendo uma recessão para a semana 2 para 45% da MLT e uma subida que finaliza na semana 5 com 87% da MLT. Então, o valor esperado para os subsistema Sudeste é de 87%, podendo variar entre 63% e 110%. Para o subsistema Sul, nós temos um valor esperado de 90%, com seu limite inferior de 56% e o superior de 126%. Para o Nordeste, nós temos um valor esperado de 54%, variando entre 35% e 74%. E para o subsistema Norte, nós temos um valor esperado de 68%, podendo variar entre 53% e 83%. Então, olhando agora o cenário de vazões, a partir dessa previsão mensal do mês de janeiro, nós temos essa geração de cenários para o mês de fevereiro de 2021, considerando os 1.000 cenários gerados, agregados em 116 aberturas. Então, para o subsistema Sudeste, nós temos um dezembro estimado de 31.102, uma previsão para janeiro de 57.074 e, olhando fevereiro, a maioria dos seus cenários se encontram ali próximo a entre 90% e 110% da MLT. Para o Sul, nós temos um dezembro estimado de 7.029, um janeiro de 6.809 megawatts médio, e observamos uma grande distribuição dos cenários, porém a maioria deles se encontra na faixa inferior a 110% da MLT. Para o subsistema Nordeste, nós temos um dezembro de 4.705, estimado, uma previsão de janeiro de 7.361, tendo a maioria também dos seus cenários gerados para fevereiro, também abaixo de 110% da MLT. Para o subsistema Norte, nós temos um dezembro de 4.476 megawatts médio, um dezembro estimado, uma previsão mensal de 10.634 para janeiro, e a maioria dos seus cenários concentrados nas faixas entre 50% e 110% da MLT.
Então, agradeço a atenção de todos. Obrigado, Lilian. Obrigado pela apresentação. A gente faz um rápido intervalo e de 5 minutos a gente retorna aí com as respostas às dúvidas postadas no fórum nessa manhã. E em seguida a gente parte, então, para a apresentação sobre os resultados desse PMO de janeiro de 2021. Então, a gente retorna daqui a pouquinho. Até mais. Tudo bem, voltamos do nosso primeiro intervalo desta manhã do segundo dia do PMO de janeiro de 2021. Vamos, então, às perguntas que foram postadas no fórum. Começo com uma pergunta que foi inserida no fórum pelo André Yoshida, da Simple Energy. Ele diz o seguinte: olá, bom dia, gostaria de saber o motivo de não ser considerada defasagem temporal devido ao translado de água entre os aproveitamentos para as vazões dos postos SMAP no PMO. Para nos ajudar aí a responder a pergunta do André, a gente chama a Lilian novamente. Lilian, por favor, bom dia novamente. Obrigada, Juliana. Bom dia, então. Como o JavaScript ele não utiliza essa defasagem temporal, ele utiliza uma simples defasagem. Por esse motivo, nós não realizamos essa defasagem temporal entre os postos do SMAP. Ok, Lilian, obrigado. Seguimos aqui, então, com a pergunta da Steve Gildehouse, da Shell Energy. Ela pergunta o seguinte: ontem, na apresentação de destaques, vocês mencionaram a exclusão da regra operativa de Furnas e Mascarenhas de Moraes para o mês de fevereiro. Perfeito, Steve. Poderiam explicar como essa exclusão vai impactar a modelagem? Tem previsão de mudança da vazão de efluente máxima da usina? Dado que no modelo New Wave essa restrição é aplicada até abril, se a exclusão da regra for feita em fevereiro, os valores das restrições irão mudar no New Wave e decome para a operação normal? Vamos lá, Steve. Então, conforme falado ontem na apresentação do Vinícius, né, as regras operativas de Furnas e Mascarenhas de Moraes, elas serão retiradas aí dos decks dos modelos energéticos de toda a cadeia, New Wave, Decomp e Decem, a partir do PMO de fevereiro. O que nós teríamos, o que nós temos modelado para esse período úmido? É a vazão de efluente máxima em Furnas, em 500 metros cúbicos, e a proporcionalidade na operação entre os reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes. Então, são essas regras operativas que deixarão de ser representadas a partir do próximo PMO. Ok, Steve? Seguindo aqui, uma dúvida do Luiz Guilherme, lá da Petrobras. Na verdade, ele traz uma pergunta de ontem, né? Ele diz: bom dia, Juliano. Minha dúvida ontem sobre o despacho antecipado por razão elétrica da UTE Santa Cruz para fevereiro acabou não sendo explicada. Por que manter o despacho por razão elétrica se o evento que justifica o mesmo será adiado em função da pandemia? Abraços e Feliz Natal aos amigos do INS. Abraço, Feliz Natal para você e sua família também, Luiz. Então, é só assim, o INS faz essas operações especiais para feriados e grandes eventos. No caso, como a gente agora, nesse final de ano, por exemplo, a gente vai fazer para Natal e Ano Novo, o despacho para o Carnaval não tem a ver somente com o fato de ter desfile, de ter vamos dizer, os grandes eventos de Carnaval, mas também proporcionar a segurança para os feriados em si, né? Então, como a gente está fazendo agora para o Natal também, que tem essa demanda por segurança energética, segurança elétrica, enfim, e isso vale também para o feriado de Carnaval, mesmo que os desfiles em si tenham sido adiados. Ok, Luiz? Então, a gente agradece mais uma vez a sua pergunta e espero ter sido mais claro do que eu fui ontem. Seguimos, então. Eu vou devolver a palavra para a Lilian, que ela quer fazer um comunicado, né, Lilian? E em seguida eu passo a palavra, então, para a Diana para a gente apresentar os resultados desse PMO. Lilian? Isso mesmo. Na verdade, é só um lembrete, a gente chegou a dar esse comunicado ontem, lembrando que nesse PMO entrou novas subbacias na bacia do Madeira, do SMAP do Madeira, então Dardanelos, Rondon 2, Guaporé e Samuel, agora constam no SMAP do Madeira, e por isso também temos a atualização da tabela de ENAs
também devido à atualização do ano das vazões de 2019. Então, já estão disponíveis também no Sintegre. Obrigado, Lilian. Então, a gente segue aí com a apresentação agora dos resultados do PMO. Quem está conosco? Diana. Diana, bom dia. Fica à vontade. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando então, a apresentação aqui dos resultados. Antes de falar sobre os resultados, queria só falar uma informação adicional, né, que já chegaram algumas dúvidas no fórum referente ao DEC preliminar que já está publicado desde ontem de madrugada, sobre a questão do valor da RSE que ficou diferente no DEC preliminar e o valor apresentado na apresentação ontem nos dados de entrada do DECOM. O dado que está no DEC é o dado correto. Ontem, quando a gente estava elaborando, então, os documentos, a gente identificou essa inconsistência que estava. Então, o valor que está no DEC é o correto. Na apresentação, a gente retificou esses valores e quando formos publicar daqui a pouco vai estar atualizado e também vai estar em conforme o relatório de limites elétricos que será publicado em breve também. Então, entrando aqui nos resultados, né, a gente sempre traz aqui os principais pontos, os principais fatores, né, do resultado do PMO para o PMO de janeiro, vendo a primeira semana operativa, que compreende dia 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro. A gente observa, então, que houve uma elevação do CMO em relação à última revisão do PMO de dezembro, para todos os subsistemas. No subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte estavam equalizados na revisão passada, o Nordeste estava desacoplado. Então, para esses 3 subsistemas, houve uma elevação de cerca de R$30 no CMO médio semanal. E para o subsistema Nordeste, uma elevação de cerca de R$31 no CMO médio também. E para esse PMO, então, para essa primeira semana operativa, tem-se todos os subsistemas equalizados com o CMO. Aí, em seguida, a gente vai mostrar como é que ficou o comportamento, né, dos intercâmbios e só adiantando como todos os subsistemas ficaram equalizados, nenhum intercâmbio atingiu seu valor máximo. Em relação à ENA, a gente traz aqui só a título de informação, porque já foi apresentado ontem nas apresentações dos dados de entrada. Sobre a previsão de armazenamento, a gente traz aqui, então, o volume inicial, que foi apresentado ontem na reunião com os dados de entrada do DECOMP também. E, então, começando o subsistema Sudeste em 17% da energia armazenada, o subsistema Sul foi 24%, o Nordeste 45,8% e o Norte 25,8%. A previsão é que o subsistema Sudeste, para o final do mês de janeiro, termine com armazenamento de 28,4% da energia armazenada, o subsistema Sul com 9,4%, o subsistema Nordeste com o subsistema Sul com 10,4%, o subsistema Nordeste 54,4% e o Norte com 30,2%, isso no final do mês de janeiro. A previsão de carga a gente também traz a título de informação e para informação adicional, a gente traz aqui o extrato do informe que a gente vai publicar em breve também. E esses dados já foram bem passados ontem na apresentação da carga. Em relação ao despacho térmico semanal comandado pelo DECOMP, a gente traz a título de referência, porque desde janeiro desse ano o despacho por ordem de mérito dado pelo modelo DCE, né, a gente sempre traz aqui esse gráfico a título de referência. Então, como houve uma elevação do CMO, a gente observa uma elevação do despacho térmico em relação à última revisão do PMO de dezembro. Então, houve uma elevação no despacho total do SIM de cerca de 800 megawatts médio, comparado com a semana passada. Então, em relação a esse despacho do SIM, 440 seria referente à restrição elétrica, 260 no Sudeste e 230 no Sul, e flexibilidade montante de cerca de 4.500 megawatts médios, e por previsão de ordem de mérito do DECOMP, cerca de 4.000 megawatts médios. Aqui também a título de referência, igual à tabela anterior, quais usinas estariam no mérito, se o mérito fosse comandado pelo DECOMP, né? Então, no subsistema Sudeste, Três Lagoas seria a térmica marginal no patamar de carga pesada,
E Baixada Fluminense, a térmica marginal no patamar de carga média e leve. No subsistema sul, a térmica marginal seria a J Lacerda C, em todos os patamares de carga. E no subsistema nordeste, Fortaleza como térmica marginal na pesada e Porto PC em 2 na carga média e na carga leve. No subsistema norte, as térmicas marginais seriam Maranhão 4, em todos os patamares de carga. Sobre a oferta de importação de energia também foi apresentado ontem, então aqui está só a título de referência também. E então, sobre o comportamento, né, dos intercâmbios por patamar, né, na primeira semana operativa. Então, nenhum patamar foi atingido o valor máximo do limite de intercâmbio, ficando todos os subsistemas equalizados. A gente observa que o subsistema na carga pesada, o subsistema sudeste, ele está recebedor. O Nordeste enviando cerca de 700 megawatts médios do Nordeste enviando para o Sudeste, e o Norte também totalmente exportador. E no patamar de carga pesada a gente observa o comportamento do Sul importador de energia. Comportamento diferente do Sul no patamar de carga média, onde ele está exportando para o Sudeste, e o Sudeste é totalmente importador também, assim como o patamar de carga média, e o Nordeste também exportando energia para os subsistemas Sudeste. E no patamar de carga leve, o Sul também está com comportamento de importador, assim como no patamar de carga média, Sudeste importador também, e o Nordeste exportador. Logo nos primeiros slides apresentei o armazenamento, né, por subsistema, o inicial e o previsto para o final do mês. E aqui a gente traz também, a título só de referência, o comportamento ao longo das semanas, de acordo com o resultado do DECOMP, tanto por subsistema quanto por o reservatório equivalente. Só lembrando que esse resultado fica divulgado na planilha de resultados, em que a gente publica junto com o DEC. E também a título de referência aqui, o comportamento do CMO previsto aí ao longo de todas as semanas do PMO de janeiro. Para nessa semana, então, do PMO de janeiro, a gente está comandando o despacho das usinas da GNL para semanas de 27 de fevereiro até 5 de março. De acordo com o benefício GNL calculado para essa semana, não há previsão de despacho por ordem de mérito para nenhuma dessas 3 usinas, a GNL, mas ainda há necessidade de geração por razão elétrica para Luiz O.R. Melo, para evitar o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e no norte do Espírito Santo. Então, sobre os resultados, era isso que eu tinha para apresentar, Juliano. Passo a palavra para você e fico à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigado, Diana. A gente faz mais uma pausa aí de 5 minutos e a gente retorna, então, com as respostas às perguntas postadas no fórum e com a leitura da ata e o encerramento da reunião do PMO de janeiro. É isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Voltamos daqui a pouco. Muito bem, retornamos aí para do nosso intervalo. Vamos a respostas às dúvidas que foram postadas no fórum. E eu começo, são 2 questões aqui do Bruno Belotti, da Targus, uma em avanço à outra, mas vou fazer a primeira, Bruno, porque você já disse que estava ok, mas aí eu complemento com a sua segunda pergunta. Então, o Bruno perguntou inicialmente se a gente poderia explicar o motivo da redução dos limites de RSE para janeiro de 21, quando comparados os valores utilizados no DEC divulgado e os valores apresentados na reunião de ontem. E ele agradece. A Diana, antes de começar a apresentação dos resultados, já fez essa consideração. Aí, respondendo essa primeira pergunta do Bruno, o Bruno fez uma nova postagem no fórum, onde ele agradece a resposta com relação ao RSE, né, Bruno? Entretanto, ele não está apenas diferente em relação à apresentação, mas também em relação ao DEC preliminar do New Wave. O que justificou essa redução? A gente não tem nenhum colega do médio prazo neste momento, mas houve um ajuste com relação ao despacho dos bipolos do Xingu, e essa alteração nos bipolos do Xingu
e da geração esperada em Belo Monte fez com que houvesse essa necessidade de ajuste também no RSE. Tá bom, Bruno? Qualquer coisa, se você ainda ficar com dúvida, a gente pede para você enviar a pergunta para a gente no fórum e a gente encaminha para a equipe do médio prazo, tá bom? A gente agradece. Temos duas perguntas aqui semelhantes, do Guilherme Oliveira da Ampere e do Felipe Corrêa, também da Ampere. Ele nos questiona, vou ler a pergunta do Guilherme e depois também a do Felipe. A do Guilherme, ele diz, bom dia, por que a diferença nas taxas de irrigação das usinas Mauá e Garibaldi entre os decks do Decomp e do New Wave? O Felipe vai na mesma linha, ele só cita os valores aqui, né? Ele diz que os valores de taxa de irrigação no Decomp para as usinas de Garibaldi e Mauá divergem das que constam no arquivo do New Wave. Ele cita os valores aqui, Decomp 1.6, 1.2, New Wave 0.52, 0.46 para Garibaldi, para Mauá, Decomp 1,5, 1,5, New Wave 0,81, 0,79. Ele pede se a gente poderia esclarecer em qual modelos os dados estão corretos, e ele agradece. Então, para esclarecer a dúvida tanto do Felipe quanto do Guilherme, eu peço a Diana aí que retorne e esclareça para a gente. Diana, bom dia novamente. Bom dia, Felipe, bom dia, Guilherme. Obrigado pela envio da pergunta. A gente deu uma verificada aqui nos decks, né, e o valor do New Wave é o valor que está correto. Então, a gente vai fazer essa correção no Decomp e no deck oficial que a gente publicar aí ao longo do dia de hoje vai estar corrigido. E obrigada pela pergunta novamente. Obrigado, Diana. A última questão não é uma pergunta, é um posicionamento aqui do Rômulo, né, do Rômulo Camargo da Copel. Ele diz o seguinte: prezados, 2020 foi um ano desafiador para a operação do sistema. É verdade, Rômulo. Dificuldade em previsão de carga devido à pandemia, vazões das principais bacias do SIM entre os piores do histórico, modelo de planejamento da operação e informação de preço com resultados aquém do esperado. Acredito que desses 3 itens, o único que poderia ter sido diferente é relativo ao modelo. Quando houve mudanças nos parâmetros do modelo para a entrada em janeiro de 20, consta na ata da CEPAMP que o ONS foi a favor de parâmetros do CEVAR mais restritivos, o que aumentava a aversão a risco do modelo. Entretanto, foi voto vencido, pois foi argumentado por participantes da CEPAMP que aumentaria os custos da operação. Gostaria que fosse apresentado numa próxima reunião por algum representante da CEPAMP qual foi a real economia para o sistema com a adoção de um CEVAR menos restritivo. E aí o Rômulo agradece. Rômulo, então sua sugestão está anotada, tá bom? Te agradece a sua participação. Então a gente parte agora então para a leitura da ata da nossa reunião. Deixa eu disponibilizar ela para vocês aqui, de modo que a gente possa ler o mesmo arquivo. Então, vamos lá. Então, a ata da reunião do PMO de janeiro de 21, realizadas, então, no dia de ontem e hoje, 22 e 23 de dezembro. As seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, os dados de entrada do modelo New Wave para janeiro de 21, para a elaboração do PMO do referido mês. Sobre o acompanhamento e previsão da carga, a apresentação da carga foi iniciada com destaque sobre a implantação da carga global no processo da programação diária. Foi ressaltado que a partir dessa implantação haverá uma padronização na previsão de carga utilizada na cadeia dos modelos energéticos New Wave, Decomp e Decem. Esse trabalho envolveu várias gerências do ONS de 3 diretorias diferentes. Dentre os principais comentários foram abordados os assuntos relacionados ao conceito de carga global, as principais alterações e ganhos no processo de previsão da carga para a programação diária, principais alterações na programação diária e, por último, as atualizações que serão realizadas nos informes e relatórios da operação. Dando continuidade, foram apresentadas as premissas consideradas para a elaboração das projeções de carga do Plan 21-25, bem como as taxas de crescimento, as diferenças em relação aos valores da segunda revisão quadrimestral do Plan 2024. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo do ano de 2020 e as respectivas taxas de crescimento em relação aos mesmos meses do ano anterior. Foram ressaltados os acontecimentos que impactaram o comportamento da carga ao longo do ano em curso, principalmente aqueles provocados pelas medidas de isolamento social para tentar conter o avanço da Covid-19.
e após esse período, o aumento do nível da carga de cada um dos subsistemas em função do retorno às atividades econômicas no país. Foram ressaltados também, para os últimos meses, as ocorrências meteorológicas nas capitais dos subsistemas. Foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de janeiro e fevereiro de 21, consolidados no PMO de janeiro de 21, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos no Plan 21-25. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, realizadas as apresentações sobre as principais alterações de limites elétricos para esse PMO e a revisão quadrimestral com horizonte de médio prazo. Pela Gerência Executiva de Programação, os pontos de destaque da operação elétrica energética no SIM no mês de dezembro, os dados de entrada do modelo DECOM para o mês de janeiro de 21, para a elaboração do PMO do referido mês e o acompanhamento do modelo DECEM na programação diária. Sobre meteorologia e hidrologia, no dia de ontem, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e a análise das condições climáticas. Inicialmente foram apresentadas as anomalias de precipitação e de temperaturas extremas ocorridas no mês de dezembro e a previsão de precipitação para a primeira semana operativa de janeiro. O mês de dezembro começou com a precipitação restrita às bacias hidrográficas da região sul, ao Tietê, Grande e ao Paraíba do Sul, sendo que a bacia do Rio Uruguai, o trecho ajusante à UHE Foz do Areia no Iguaçu e o lago da UHE Itaipu apresentaram totais elevados de precipitação. Na segunda semana, houve uma mudança do padrão em relação à semana anterior, com a configuração do terceiro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, nos estados de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Conforme a sua posição climatológica, o que favoreceu a ocorrência de precipitação nas bacias dos rios Tietê, Paraíba do Sul, Grande, Alto São Francisco, Doce, Paranaíba, Tocantins, Xingu e Madeira. A terceira semana apresentou um padrão similar da primeira semana, com o recuo da precipitação para as bacias hidrográficas da região sul, Tietê, Grande e Paraíba do Sul, sendo que os maiores totais foram observados na incremental Itaipu, Paranapanema, no trecho jusante a Furnas, no Grande, e no trecho montante a usina de Funil, no Paraíba do Sul. Por fim, na quarta semana, o avanço de uma frente fria pela região sul e pelo estado de São Paulo ocasionou chuva fraca nas bacias do Rio Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê e na incremental Itaipu no início da semana. A atuação da frente fria no estado do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, a configuração de um novo episódio de Zacas sobre as regiões sudeste e centro-oeste no decorrer da quarta semana, favorece a ocorrência de precipitação nas bacias dos rios Grande, Paraíba do Sul, Doce, Paranaíba, Alto São Francisco, Tocantins, Xingu e Madeira. Apesar da ocorrência de precipitação nas bacias hidrográficas de interesse do SIM, total acumulado no mês está abaixo da média histórica, exceto no Iguaçu e no Paraíba do Sul, que apresentam uma anomalia positiva de chuva. O padrão sinótico observado na primeira e terceira semana operativa favoreceu a geração eólica da região Nordeste e a geração solar nos parques do Nordeste e do Sudeste. Temperaturas extremas verificadas variaram entre a média e acima da média histórica nas capitais brasileiras, exceto em Florianópolis, e nas capitais da região norte, que apresentaram valores próximos à média. A condição de precipitação permanece nas bacias hidrográficas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, no início da primeira semana operativa de janeiro, sendo que no decorrer da semana a precipitação deve ficar restrita às bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande e a incremental de Itaipu. Historicamente, esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, se caracteriza por chuvas significativas na faixa central do país em janeiro e fevereiro, diminuindo gradativamente a partir de março. As temperaturas permanecem elevadas em todo o país. A anomalia de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial e a configuração dos campos de radiação de onda longa e de vento em baixos e altos níveis da atmosfera indicam a permanência do episódio Laninha de intensidade moderada. A previsão de vários modelos de TSM indica a probabilidade superior a 90% de continuidade do Laninha até o final do verão. Foram apresentados os resultados de hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP para a previsão da primeira semana operativa. No caso, bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins e Madeira. Destacando-se a previsão de precipitação para as bacias do Grande, Paranaíba, São Francisco, Tocantins e Madeira. Também foi informado que a partir do PMO de janeiro, o modelo SMAP substitui o modelo Previvaz para a previsão de vazões da primeira semana operativa dos aproveitamentos da Bacia do Madeira nos seus afluentes nas usinas de Dardanelos, Guaporé, Rondon 2 e Samuel. Adicionalmente, foi informada a incorporação do ano de 2019 ao histórico oficial de vazões médias mensais, passando a ser de 1931 a 2019, em consequência dessa alteração,
disponibilizamos as novas vazões naturais e energias afluentes no Sintegre. Já no dia de hoje, dia 23, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de dezembro de 20 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de janeiro de 21 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaques na previsão de ENA que todos os subsistemas, Sudeste 87%, Sul 90%, Nordeste 54% e Norte 68%, apresentam MLT abaixo da média histórica. Para o mês de fevereiro de 21, cenários gerados foram agregados em 116 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 58,7% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 90%. Para o subsistema abaixo de 90% da MLT, para o subsistema Sul, 56,1% dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo de 90% da MLT. O sistema Nordeste, 78,8% dos cenários se encontra abaixo, também de 90% da MLT. E o sistema Norte, 60,4% dos cenários gerados se encontra abaixo de 90% também da MLT. Adicionalmente, foi novamente informada a entrada do... Já falamos, né? Novamente informada a entrada do modelo SMAP para usinas Dardanelas, Guaporé, Samoa e Rondon, em substituição do modelo Previvaz para a primeira semana operativa. Ok? Já tínhamos comentado esse último parágrafo aqui, ele pode ser retirado. Entrando nos assuntos gerais, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de janeiro de 21, o sistema brasileiro é de 10.135 megawatts. O restante da ata fica para consulta posterior, dado que que a gente mantém esse histórico aqui. Então, conforme eu vou parar o compartilhamento, conforme a gente sempre faz, então a gente sempre deixa aí uma meia hora para comentários, então a gente solicita a todos aí que quem tenha comentários para incluírem na ata, que o façam até às 11 horas desse dia 23, dessa manhã de quarta-feira, encaminhando o seu e-mail para o e-mail do PMO, ou seja, pmo@ons.org.br. Então, dessa forma, após a leitura da ata, a gente pode encerrar a reunião desse PMO de janeiro de 21. Desejamos a todos aí um bom feriado, um Feliz Natal a todos, e lembrando que ainda não não vou deixar os votos para vocês aqui de Feliz Ano Novo, porque na semana que vem, ainda no dia 30, nós temos mais um encontro marcado aí, que é o retorno aí das reuniões semanais da programação da operação após o PMO, né? Nessa semana a gente não faz a reunião semanal da programação por conta da reunião do PMO, mas na semana que vem a gente retoma ainda, mesmo na semana curta, a gente vai voltar, então, para a última reunião do ano, a reunião, então, no dia 30, na próxima quarta-feira, às 15 horas, que é o nosso horário rotineiro. Então, fica desde já o convite, agradeço a todos os colegas do INS mais uma vez pela ajuda, pelo apoio durante a elaboração desse PMO. Um bom feriado a todos e a gente se vê, então, na semana que vem novamente. Um abraço a todos e até lá.